Oi, gente! Quanto tempo a gente não tá podendo ir pra igreja por causa do coronavírus? Mas a igreja vai até você. A gente vai fazer a EBD agora. Você já comeu? Já tomou café? Antes da gente começar, a gente tem que falar uma coisa importante. Se você tá em casa, você tá se protegendo. Então não pode sair de casa. Tem que usar o sabonete e tem que usar o álcool em gel. Eu acho que ninguém quer ver ninguém doente, né? Ninguém quer ver o vovô doente, então tem que se cuidar. Sobre a EVD, vocês lembram da aula de semana passada? Vocês lembram o que vocês aprenderam? Foi sobre a família, né? A gente vai continuar hoje. Pra gente começar nossa EBD, a gente vai orar, tá? Jesus, muito obrigada por essa aula da EBD pelo telefone. Que você possa falar, a gente possa ouvir e que a gente aprenda muita coisa. Em nome de Jesus, amém. A gente vai louvar a Deus. Você tem que prestar atenção no que a letra tá falando. Se a música estiver falando banana, banana, abacaxi, você tem que entender o que você está cantando. Então agora a gente vai cantar para Deus. A gente vai louvar Ele. Você tem que prestar atenção. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti. Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um. Jesus ama todos. Jesus ama cada um, cada um, cada um. Jesus ama cada um, Jesus ama todos. Ama o papai, ama a mamãe, grande irmão, pequena irmã. Ama a mim, ama a ti, Jesus ama todos. É a hora do versículo. A gente vai ler aqui, ó, na Bíblia, que é a palavra de... Isso, a palavra de Deus. A Bíblia é dividida entre o Velho Testamento antes de Jesus nascer e o Novo, que foi quando ele nasceu e conta a história dele aqui. Aqui quando ele ia surgir e aqui quando ele já estava aqui. A gente vai ler no Velho Testamento. A gente vai ler os Salmos, o livro de Salmos. O número grandão é o capítulo, o número pequenininho é o versículo. Aí a gente vai ler e está escrito assim: Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmos 6, 9. Eu escrevi aqui, ó, bem grande. Então, vamos ler? Ele me escuta quando peço ajuda. Então, Deus não é surdo. Deus tem ouvido e Ele ouve. Se você falar alto, muito alto, pede, ai, Deus me ajuda, que o meu machucado tá doendo. Ou se você pede baixinho, Deus me ajuda, Ele vai te ouvir, porque Ele ouve o que você está pensando. Mesmo que não saia nenhum som, Ele está ouvindo o que você pede. Então, quando você pedir, Ele vai escutar. E Ele atende as suas orações. Então, quando a gente ora, Ele responde. Às vezes Ele fala uma coisa que a gente gosta ou que a gente não gosta, mas Ele responde a nossa oração. Isso está escrito aonde? Salmos 6, 9. Esse é o nosso versículo. Vamos ler de novo? Ele me escuta quando peço ajuda e atende as minhas orações. Salmos 6, 9. Meu nome é Ana e eu tô muito triste. Sabe, o meu marido se chama Eucana e a gente veio aqui no templo pra orar e agradecer e fazer sacrifício. Todo ano a gente vem, né? Mas o meu marido tem duas esposas, eu e a Penina. E é muito difícil falar isso, mas ela tem filhos, muitos filhos, e eu não tenho nenhum filho. E eu vim aqui e eu peço a Deus, toda hora, eu peço um filho, porque eu não tenho nenhum filho. Isso é horrível, não ter filhos. Meu sonho é ter filhos. Filhos é uma coisa boa, sabe? É um presente e eu não tenho. E eu oro pra Deus. E eu oro muito. Eu peço pra Deus, porque eu quero muito um filho. Eu não sinto nem vontade de comer. Se você me oferecer uma comida, fala, vamos comer aquilo. Não, eu não quero comer, porque eu tô triste. Meu marido até disse pra mim
Eu não sou mais importante que o filho? Mas o que é tão pro filho? Eu sou tão... Eu tava aqui orando, né? E eu tava sofrendo muito, orando assim, sem sair som. E veio Eli, o sacerdote, lá do templo, da casa de Deus, falou assim: você está bebendo? Você está bêbada? Que pecado, você está ofendendo a Deus. Aí eu fui e falei: não, eu tô orando assim, eu tô muito triste, por isso que eu tô desse jeito. E ele falou assim: mulher, vá em paz, porque Deus vai te dar o que seu coração deseja. E eu fui. Aí eu saí de lá melhor, eu até comi, sabia? Eu não comia nada, eu até comi. Fiquei feliz. E agora eu ganhei um bebê. O nome do meu filho vai ser Samuel. Sabe o que significa? Samuel significa o filho que eu pedi a Deus. Porque eu pedi, orei muito, demorou muito, mas Deus me atendeu. Porque Ele fez as coisas do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E agora eu tô muito feliz com o meu filho. Eu entreguei esse filho pra Deus. É um filho que é de Deus, não é mais meu. Vocês viram a história dessa mulher? Então, eu vi que tinha uma mulher aqui, né? Mas eu não ouvi direito a história. Como é que era o nome dela? Ah, por que ela tava triste? Ah, entendi. E ela conseguiu o filho? Ela conseguiu ter o filho? Caraca! Olha só. Pensando nessa história, o que a gente pode aprender? Primeiro, o que a gente aprende? Que Ana, ela demorou muito para ter o filho. Mas isso significa que Deus demorou? Não, porque Deus é dono do tempo. Quem manda no tempo? Quem tem o tempo assim na mão? Deus. Então, quando vocês me contaram que Ana demorou muito para ter o filho, isso significa que Deus queria que demorasse. Deus não queria que fosse naquela hora. E quem manda no tempo? Deus manda no tempo. Segundo, Ana teve muita fé. Às vezes a gente desiste, acha que não vai acontecer, mas Ana teve fé, ela orou e ficou chorando lá, ficou orando em silêncio. Aí Eli achou o quê? Que ela estava bêbada, mas Ana teve fé. A gente tem que ter fé também. A terceira coisa que a gente aprende é que Ana ganhou um presente. Quem que foi o presente? Samuel. Samuel foi o presente de Ana. Ana ficou muito feliz que ela tinha um filho. E você também é filho, né? Você não é mãe nem pai, porque você é muito pequeno, mas você já é filho de alguém. E você é um presente para essa pessoa. A sua mãe, seu pai, seu avô, a igreja, todo mundo, para mim, você é um presente. E a gente tem que agradecer. Deus, muito obrigada que eu sou um presente. E os seus pais agradecem sempre, porque você foi um presente na vida deles. Filhos são um presente de Deus. Então, vamos brincar de um jogo? Essa aqui é a caixa da oração. Eu vou tirar uma palavra e vocês têm que responder o que é sobre a oração, tá? Vamos abrir a caixa. Vamos tirar uma palavra aqui. O que é oração? Me responde que eu não vou ouvir, então eu vou falar a resposta. Pensa aí, o que é oração? O que é oração? Oração é você falar com Deus. É igual uma conversa normal, só que você vai conversar com Deus. Outra palavra. A quem você ora? Essa eu já acabei de falar. Você ora pra Deus. Você ora pra sua irmã? Você fala, irmã, me ajuda? Não, você ora pra Deus. Vou tirar outra. Como? Como que você ora? Você pode orar alto, baixo, pode orar na cabeça, você pode orar andando, pode orar sentado. Pode orar deitado? Pode, mas não é muito bom, né? Senão você vai ficar com sono. Mas a gente pode orar de todas as formas. Pode orar correndo, pode orar dançando. Tá. Agora a última pergunta. Por quê? Por que você ora? Bom, a gente ora pra gente falar com Deus. Pra gente ser amigo de Deus, pra gente pedir pra Deus, pra gente agradecer porque Ele existe, agradecer que Jesus morreu na cruz. A gente ora pra falar com Deus. Porque Ele criou você, Ele me criou, Ele criou tudo. A gente fala com Ele. Essas foram as perguntas. Eu quero saber se você acertou. Será que você acertou? Você pode fazer um desenho das respostas. Ou fazer um desenho de como você ora geralmente, de como é que pode orar. Você vai fazer vários desenhos, né? Pode orar de vários jeitos. Então, essa é a nossa caixa da oração. Gente, hoje é dia de quê?
hoje é a Páscoa, né? Todo mundo comendo chocolate com ovo, se tiver ovo, né? Porque muita gente tá em casa e não pode comprar ovo por causa do coronavírus. Mas o que a Páscoa significa? Por que tá todo mundo comendo ovo? Por que você tem um ovo cheio de brinquedo aí na sua casa? Por quê? Então, né? Você sabe o que significa Páscoa? A gente vai ver um vídeo agora muito legal. E depois eu volto aqui para falar sobre o vídeo. Deus sempre quis que todos os homens soubessem o quanto Ele ama cada um. E que a humanidade aprendesse a fazer o bem, né? Para isso, Ele teve uma ideia genial. Ele decidiu enviar o seu filho, que morava com Ele no céu desde antes da fundação do mundo, para vir à Terra. O nome dele? Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, falou do amor de Deus para muitas pessoas. Ele curou o corpo e a alma do povo e demonstrou o amor de Deus com atitudes. Ele ensinava assim: amem uns aos outros como eu vos tenho amado e perdoem uns aos outros para que sejam perdoados. Jesus. Muitas pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e seguiam a Ele. Mas havia 12 homens em especial que seguiam a Jesus mais de perto. Esses eram os seus discípulos. 12 homens. Discípulos quer dizer aprendizes. Onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Tudo que Jesus ensinava, os discípulos escutavam, porque um dia eles iam levar essa mensagem para o resto do mundo. Só que, infelizmente, Jesus não tinha só amigos. Jesus também tinha inimigos. Pessoas que desejavam o mal de Jesus, que desejavam cortar o barato de Jesus. Apesar dele só fazer o bem, essas pessoas falavam: quem você pensa que é, achando que é o Filho de Deus, hein? Essas pessoas procuravam pretexto para prender Jesus e até matá-lo. Mas pensem bem, quem é que vai conseguir matar o Filho de Deus e prender o Filho de Deus? Isso só poderia acontecer se o próprio Filho de Deus entregasse a sua vida. E Jesus sabia que ele tinha que fazer isso, para que os homens não tivessem dúvida que ele amava a todos. Mas quando foi chegando a sua hora, a hora da morte, foi dando uma tristeza, uma angústia em Jesus. E o que a gente faz quando a gente sente angústia? A gente fala com Deus. Jesus foi em um jardim chamado Getsêmani, onde ele sempre costumava ir. Nesse jardim, ele achou uma pedra e ali ele se reclinou de joelhos, conversando com Deus e disse: ó Pai, se possível, me livra dessa hora, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Deus. Ainda enquanto estava orando, chegaram os inimigos de Jesus para prendê-lo. Jesus podia pedir para Deus para enviar anjos para protegê-lo, mas não, ele mesmo se entregou e deixou com que os seus inimigos o levassem para a prisão. Quando chegou lá, esses inimigos de Jesus judiaram muito dele. Eles feriram Jesus, eles maltrataram, cuspiram nas suas costas, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Ali, Jesus sofreu muito, foi muito machucado e ficou irreconhecível. Depois que eles judiaram tanto de Jesus assim, eles ainda colocaram Jesus em uma cruz. Eles prenderam os pés e as mãos de Jesus com pregos nessa cruz. E Jesus ficou lá preso, sofrendo, até que finalmente ele entregou o seu espírito. Quando isso aconteceu, o céu se escureceu, a terra tremeu e mesmo os inimigos de Jesus ficaram morrendo de medo. Alguns disseram: vê-se realmente que ele era o Filho de Deus. E saíram correndo. Depois que morreu, um amigo de Jesus, muito rico, chamado José, tirou o corpo dele da cruz. E então deu para Jesus
um túmulo que era seu. E ali ele envolveu o corpo de Jesus em tecidos, colocou dentro daquele túmulo para que Jesus fosse sepultado. Depois que Jesus morreu, os amigos dele se sentiram sozinhos. E além de amigos, Jesus tinha amigas. 3 amigas dele foram ao terceiro dia ao túmulo de Jesus, chorar pela morte dele. Chegando lá, a dor era tanta que elas começaram a derramar as suas lágrimas no túmulo de Jesus. Choraram muito de tristeza e solidão. Choraram tanto que Deus viu do céu. E então Deus enviou um anjo seu, um anjo reluzente, um anjo brilhante. O anjo falou para elas: por que vocês choram? Jesus não está mais aqui. Porque ao terceiro dia, Deus fez com que Jesus ressuscitasse. Então o anjo mostrou para as mulheres o túmulo vazio. Quando elas viram o túmulo vazio e receberam a mensagem do anjo, elas ficaram muito felizes. E elas foram contar isso para os amigos de Jesus. Uns acreditaram, outros ficaram desconfiados. Então o próprio Jesus ressuscitado apareceu para eles e continuou falando do amor de Deus até que ele foi levado novamente para a morada dele. Sabe, onde ele morava com Deus antes da fundação do mundo, lembra? E então, hoje, na Páscoa, a gente comemora que Jesus não está morto, não. Ele voltou a viver. E por isso nós podemos ter esperança. Porque ele fez isso porque ama cada um. Não é, pessoal? Vocês viram o que aconteceu? Que Jesus morreu? E por que ele morreu se ele não fez nada de errado? Então, vou explicar porque ele morreu. Provavelmente você já entendeu no vídeo, mas vamos falar de novo. Quando a gente faz qualquer coisa que não agrada a Deus, a gente pensa, fala ou faz alguma coisa que Deus não faria, a gente está pecando. Se a gente xinga o nosso irmão, se a gente grita e bate no amigo, se a gente faz alguma coisa errada, a gente está pecando. E a gente vai ficando cheio de pecado, cheio de pecado. Só que Deus peca. Deus faz alguma coisa errada? Não. Deus não peca. E Deus pode ficar perto do pecado? Não. O pecado não pode ficar perto de Deus. Então a gente vai ficar assim, ó, longe de Deus para sempre. E qual é a consequência de pecar? Morrer. Então se você faz coisa errada, você vai morrer. Então todos os seres humanos iam morrer e iam ficar longe de Deus. Só que Deus não queria isso. Porque quem criou você? Foi Deus. Deus amava muito você e ele pensou, bom, já que eles pecam muito e eu não quero ficar longe deles, se alguém morrer no lugar deles. Então, Deus teve a ideia de mandar Jesus. Desde quando Deus criou o mundo, ele teve essa ideia. E ele ia mandar Jesus. E Jesus ia morrer no meu lugar e no seu. Então, para eu não ter que morrer por todas as coisas erradas que eu fiz, Jesus morreu. E ele morreu aonde? Bom, você já deve saber. Ele morreu numa cruz. Uma cruz assim, ó, marrom. Jesus morreu numa cruz. Uma cruz que uniu a gente e Deus. Porque Deus não tem nenhum pecado, só que a gente está cheio de pecado. E Jesus morreu para que a gente pudesse ficar limpo de novo e poder ficar perto de Deus. Sem Jesus, a gente ia ficar longe de Deus para sempre, ia sofrer para sempre, ia ter que morrer para sempre. E Jesus fez o que na cruz? Ele derramou o sangue dele. O sangue dele foi derramado. E é esse sangue que Jesus derramou, que Jesus ficou machucado aqui no braço, que botou uma coroa de espinhos, que foi furado no pé, que deixou a gente limpo. Então agora a gente peca? Sim. Só que se a gente pedir perdão para Deus, pedir perdão para Jesus, a gente fica limpo de novo. Então, essa é a história que aconteceu. E por que a gente comemora a Páscoa? Porque Jesus morreu na sexta-feira e no domingo ele ressuscitou. Então, que dia é hoje? Domingo. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele viveu de novo. E por isso que a gente comemora a Páscoa. Então, a Páscoa é um dia muito legal, porque significa que Jesus viveu.
Jesus está vivo, ele não está morto. Ele está aqui agora. E ele morreu para salvar o seu, o meu, pecado de todo mundo. Morreu e viveu de novo. E agora ele está vivo. E um dia ele vai voltar aqui. Você sabia, né? Ele vai voltar aqui. Vai buscar todo mundo que acreditou nele. Todo mundo que quis ser amigo dele. Que acreditou que ele fez isso aqui, ó. Morreu pela gente. A EBD tá acabando. Vamos orar agora, igual a Ana orou, com fé. A fé que a Ana teve. Vamos orar para acabar a EBD, para o coronavírus passar e para a gente ter um ótimo dia. E orar agradecendo que Jesus morreu na cruz, lembra? Então, vamos orar. Muito obrigada por essa EBD, Jesus. Muito obrigada porque você morreu na cruz e salvou a gente. Que esse coronavírus possa passar logo para que a gente possa ter EBD como era antes. Muito obrigada pela Páscoa, por você ter vindo aqui. E que a gente possa ter uma fé parecida com a Diana. Possa ter muita fé e saber que você nos escuta. Em nome de Jesus, amém.